O grito do meu pai ecoou pela casa antiga em Lisboa quando ele nos encontrou de mãos dadas no jardim. A filha do seu sócio de décadas, a mulher que eu amava em segredo, tornou-se motivo para a nossa família perder o respeito e o império de vinhos que construímos ao longo de gerações. O ar da tarde de outono ficou pesado, carregado de silêncio depois daquele berro. Sofia Carvalho, eu mesma, fiquei paralisada enquanto o pai de Isabel, João Silva, entrava correndo atrás dele. Os dois homens, sócios há 25 anos na maior exportadora de vinho do Douro, olhavam para nós como se tivéssemos cometido um crime. Isabel, com os olhos cheios de lágrimas, soltou a minha mão devagar. Pai, não é o que parece, murmurou ela, mas a voz tremia tanto que ninguém acreditou. O meu pai, António Carvalho, homem de princípios rígidos e fé católica inabalável, virou-se para mim com o rosto vermelho de raiva e vergonha. Sofia, explica-te agora. Como é que isto aconteceu debaixo do meu teto? Eu não conseguia falar. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Há meses que Isabel e eu nos víamos em segredo, primeiro na universidade em Coimbra, depois aqui, nas reuniões familiares que os nossos pais organizavam para fechar contratos milionários. O amor nasceu devagar, em conversas sobre sonhos e medos, em toques que pareciam inocentes mas carregavam tudo. Agora tudo desabava. O pai de Isabel agarrou a filha pelo braço e puxou-a para fora do jardim. Vamos embora. Isto acaba aqui. O meu pai ficou a olhar para mim, os olhos cheios de decepção. Se isto chegar aos ouvidos dos nossos clientes, perdemos tudo. A empresa, a casa, o nome da família. Tu escolhes, Sofia. Ou paras com esta loucura, ou sais desta casa para sempre. Eu baixei a cabeça. A escolha já estava feita no momento em que o medo tomou conta de mim. Protegê-los. Esconder. Mentir. Naquela noite, deitada na cama sem conseguir dormir, ouvi a minha mãe chorar no quarto ao lado. Como é que a nossa filha nos faz isto? Repetia ela entre soluços. O escândalo não tinha explodido ainda, mas o ar da casa já estava contaminado. No dia seguinte, o pai chamou-me ao escritório. Isabel vai estudar para o estrangeiro. Tu vais ficar e assumir o teu lugar na empresa. Nenhum de nós vai falar disto outra vez. Entendido? Eu assenti porque o amor, naquele momento, parecia menor que o peso da família. Mas dentro de mim algo se partiu. Isabel enviou-me uma mensagem à noite, perdoa-me. Tenho medo do que vão dizer. Eu respondi apenas com um eu também. E assim começou o nosso silêncio. As semanas seguintes foram um inferno disfarçado de normalidade. As reuniões com os Silva continuavam, mas Isabel nunca mais apareceu. O pai dela explicava que ela estava em Londres a estudar gestão. Eu sorria para os clientes, apertava mãos, provava vinhos, mas por dentro sentia que estava a trair-me a cada segundo. O meu pai vigiava-me como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Lembra-te do que está em jogo, dizia ele todas as manhãs antes de sairmos para o armazém. A empresa estava prestes a fechar o maior contrato da história, com uma cadeia de hotéis alemã. Qualquer rumor de escândalo e tudo cairia. Eu fingia que concordava, mas à noite, sozinha, relia as mensagens antigas de Isabel e chorava baixinho. O conflito não era só com o pai. Era comigo mesma. Quem eu era? Uma filha obediente ou uma mulher que amava outra mulher? A tradição portuguesa, aquela que valoriza a família acima de tudo, pesava como uma pedra no peito. Os vizinhos, a igreja, os amigos de infância, todos olhavam para nós como exemplo de união. Se a verdade saísse, seríamos os párias do bairro. Uma manhã, o pai de Isabel ligou para o meu. A minha filha pediu para não voltar tão cedo. Diz que precisa de espaço. O meu pai desligou e olhou para mim. Vês? Até ela percebeu. Agora concentra-te no trabalho. Eu concentrei-me. Trabalhei 12 horas por dia, aprendi cada detalhe do negócio, mas o vazio crescia. Isabel estava a milhares de quilómetros e eu sentia que a tinha perdido para sempre.
No entanto, o destino, ou talvez o medo, ainda não tinha terminado conosco. 3 meses depois da descoberta, recebi uma carta de Isabel. Não era digital, era papel, como se ela quisesse que fosse mais real. Sofia, não consigo parar de pensar em ti, mas o meu pai ameaçou cortar-me o apoio se eu voltar. Ele diz que isto destrói a nossa reputação. Perdoa-me por ter fugido. Eu li e reli aquelas linhas até o papel ficar amarrotado. O medo dela espelhava o meu. Naquela altura, eu já tinha aceitado um estágio na empresa do pai, a Carvalho Silva Vinhos, e o contrato com os alemães estava quase fechado. Qualquer passo em falso e o negócio evaporava-se. Decidi responder. Também tenho medo. Vamos esperar. Um dia, talvez. Mas aquele um dia parecia uma mentira que eu contava a mim mesma para conseguir levantar da cama todas as manhãs. O meu pai notou a minha tristeza e interpretou-a como arrependimento. Estás a crescer, Sofia. Um dia vais agradecer-me por te ter salvo. Ele não sabia que eu estava a morrer por dentro. Isabel, em Londres, começou a namorar um rapaz inglês, pelo menos foi o que o pai dela contou numa reunião. Para normalizar as coisas, disse ele com um sorriso forçado. Eu engoli o ciúme e sorri também. A traição não veio de uma palavra, veio do silêncio. Deixei de responder às mensagens dela. Ela deixou de escrever. Os anos começaram a passar como folhas levadas pelo vento do Tejo. Eu terminei o curso de Enologia em Coimbra, mas voltei imediatamente para Lisboa para ajudar na empresa. O pai ficou doente com o coração e eu assumi mais responsabilidades. A empresa cresceu, mas o meu coração encolheu. Isabel, soube por rumores, regressou a Portugal depois de 2 anos e abriu a sua própria importadora de vinhos em Porto. Nunca nos cruzamos. Eu evitei o Porto como se fosse uma praga. O meu pai reformou-se aos 65 anos, deixando-me no comando. Agora és tu quem carrega o nome Carvalho, disse ele no dia da festa. Eu sorri para as câmaras, mas por dentro perguntava-me se valia a pena. A família estava salva, a empresa prosperava, mas eu vivia como uma sombra. Aos 28 anos, eu era a mulher mais respeitada do setor, solteira, dedicada, impecável. Ninguém suspeitava. Até que, numa feira internacional em Barcelona, os nossos caminhos se cruzaram outra vez. Isabel Silva, agora com 30 anos, estava no stand da Silva Imports. Eu estava no nosso stand a poucos metros. Os nossos olhares encontraram-se e o tempo parou. Ela estava ainda mais bonita, cabelo curto, fato elegante, sorriso profissional. Eu senti as pernas fraquejarem. O pai dela aproximou-se de mim. Sofia, que prazer ver-te. A empresa do teu pai está a crescer tanto. Eu respondi mecanicamente, mas os olhos não largavam Isabel. Ela aproximou-se no final do dia. Podemos falar? O tom era neutro, como se fôssemos apenas colegas. Eu assenti. Fomos para um café afastado. Passaram 8 anos, Sofia. Eu casei e divorciei-me. Tentei ser o que eles queriam. A voz dela tremia. Eu também, respondi. Mas nunca parei de te amar. As palavras saíram antes que eu pudesse travá-las. Ela baixou os olhos. O meu pai ainda controla a empresa. Se souber, deserdar-me. Eu senti a velha ferida abrir. E eu controlo a minha. Mas o medo continua a mandar. Voltámos a separar-nos naquela noite, mas algo tinha mudado. O contrato que unia as duas empresas há anos estava a chegar ao fim. Os meus advogados propuseram uma fusão. Isabel seria minha sócia igual. O destino brincava connosco outra vez. A proposta de fusão foi recebida como uma bomba nos 2 lados. O meu pai, já reformado, ligou-me furioso. Sofia, estás louca? Misturar tudo com os Silva depois do que aconteceu? Eu menti com a voz firme. É só negócios, pai. Nada pessoal. Mas era tudo pessoal.
Isabel e eu começámos a reunir-nos semanalmente em Lisboa para discutir os detalhes. Os encontros eram frios no início, cheios de números e contratos. Depois, aos poucos, as conversas voltaram ao passado. Uma noite, depois de uma reunião longa, ela ficou. Eu traí-te quando fugi. Tive medo de perder tudo. Eu respondi, eu também traí-me ao deixar-te. O ar entre nós carregava-se de eletricidade contida. Não nos tocámos, mas o desejo estava lá, mais forte do que nunca. Os empregados começavam a notar a nossa sintonia. As duas sócias entendem-se tão bem, diziam. Eu sorria, mas o pânico crescia. O meu irmão mais novo, Miguel, que trabalhava comigo, comentou certa vez: a Isabel olha para ti de uma forma estranha. Eu desconversei, mas o medo voltou. A fusão foi assinada numa cerimónia discreta. Agora éramos Carvalho e Silva, parceiras iguais. O império duplicou de tamanho da noite para o dia. Os jornais económicos elogiaram a união perfeita entre duas famílias tradicionais. Se eles soubessem. Isabel mudou-se para Lisboa para gerir o escritório conjunto. Alugou um apartamento a 3 quarteirões do meu. Os jantares de trabalho tornaram-se rotina. Uma noite, depois de um copo de vinho mais, ela pegou na minha mão. Não consigo mais fingir. Eu retirei a mão depressa. O preço é demasiado alto. Os nossos pais, os empregados, os clientes. Tudo desaba. Ela chorou baixinho. Então continuamos a mentir? Eu assenti, mas o coração gritava não. Os meses seguintes foram uma tortura lenta. Trabalhávamos lado a lado, tomávamos decisões juntas, ríamos das mesmas piadas, mas nunca falávamos do que sentíamos. O meu pai veio visitar a nova sede. Viu-nos juntas e franziu o sobrolho. Cuidado, Sofia. O passado não volta. Eu garanti que estava tudo controlado. Mas não estava. Uma tarde, o pai de Isabel apareceu sem avisar. Encontrou-nos a rever contratos na minha sala. Vocês duas parecem muito próximas, disse ele com tom seco. Isabel empalideceu. Eu mantive a calma. É o trabalho, tio João. Ele saiu, mas o olhar ficou. Nessa noite, Isabel ligou-me em pânico. Ele suspeita. Disse que se eu estragar a família outra vez, me tira da empresa. Eu senti o velho pânico voltar. Então paramos. Mas nenhuma de nós parou. Os encontros secretos começaram outra vez, agora em hotéis fora de Lisboa. Cada beijo era misturado com culpa. Cada abraço, com medo. O amor estava de volta, mas o preço subia a cada dia. A tensão explodiu numa reunião de conselho. Um cliente importante perguntou, em tom de brincadeira, se havia algo mais entre as duas sócias. O riso geral foi forçado. Isabel e eu trocámos um olhar que durou um segundo a mais. O meu irmão Miguel chamou-me depois. Sofia, as pessoas falam. Dizem que tu e a Isabel são mais que parceiras. Eu neguei com veemência. São boatos. Concentra-te no trabalho. Mas os boatos cresceram. Alguém tinha visto Isabel sair do meu apartamento de madrugada. O pai dela telefonou-me pessoalmente. Se isto for verdade outra vez, retiro o nome Silva da empresa e levo metade dos clientes. Eu respondi com frieza profissional, mas por dentro tremia. Isabel veio ter comigo nessa noite, desesperada. Eu não aguento mais. Ou contamos tudo, ou eu saio da empresa. Eu segurei o rosto dela. Se contarmos, perdemos as famílias, as casas, talvez o negócio. Ela chorou nos meus braços. Então o que fazemos? Escolhemos o silêncio outra vez. Mas o silêncio já não bastava. O meu pai teve um ataque cardíaco ligeiro depois de ouvir um rumor na igreja. No hospital, segurou a minha mão. Promete-me que não vais destruir o que eu construí.
Eu prometi com lágrimas nos olhos. Isabel, entretanto, começou a afastar-se. É melhor assim, disse ela numa mensagem. Eu senti a traição outra vez. Trabalhei como uma louca, fechei novos contratos, expandi para a Espanha. A empresa nunca esteve tão forte. Mas eu nunca estive tão vazia. Numa viagem a Porto para uma feira, encontrei Isabel sozinha no bar do hotel. Não consigo viver sem ti, confessou ela. Eu respondi, nem eu. Naquela noite, pela primeira vez em 10 anos, dormimos juntas. Foi terno, cheio de medo e alívio. De manhã, a realidade voltou. Ninguém pode saber, dissemos em uníssono. Mas o universo tinha outros planos. Uma empregada do hotel reconheceu-nos e a foto, inocente mas comprometedora, apareceu num grupo privado do WhatsApp do setor. O escândalo começou a espalhar-se devagar, como veneno. O pai de Isabel apareceu na sede de Lisboa com o rosto desfigurado pela raiva. Vocês duas destruíram tudo, gritou ele no meio do escritório. Os empregados pararam de trabalhar. Isabel tentou explicar, mas ele não ouvia. Saí da empresa. Agora. Ela olhou para mim, suplicante. Eu intervim, tio João, vamos resolver isto em privado. Ele apontou-me o dedo. Tu sempre foste o problema. A minha filha era normal até te conhecer. As palavras doeram como facas. O meu pai, avisado por telefone, chegou uma hora depois. Os dois velhos sócios enfrentaram-se como nunca. A culpa é tua por não teres educado a Sofia, acusou o pai de Isabel. A culpa é tua por teres empurrado a Isabel para Londres, respondeu o meu. Eu fiquei entre eles, sentindo o peso de uma vida inteira de mentiras. Isabel chorava em silêncio. Nessa noite, sozinha em casa, tomei a decisão. Liguei-lhe. Vamos contar tudo. Juntas? Ela hesitou. E se perdermos tudo? Então reconstruímos juntas. Pela primeira vez, senti que o amor era maior que o medo. Marcámos uma reunião de família conjunta para o fim de semana na casa de Campo no Douro. Os 4 pais, os irmãos, nós as duas. Antes de entrarmos, segurei a mão de Isabel com força. Seja o que for, estamos juntas. O meu pai foi o primeiro a falar. Isto é inaceitável. O pai de Isabel concordou. A mãe de Isabel chorou. A minha mãe ficou em silêncio, mas os olhos mostravam dor. Miguel, o meu irmão, surpreendeu-me. Isto não muda quem tu és, Sofia. Mas os pais não cediam. Ou param ou saem das empresas, ameaçaram em uníssono. Isabel olhou para mim. Eu respirei fundo. Então saímos. Vamos criar a nossa própria empresa. O choque foi total. O meu pai levantou-se. Nunca mais fales comigo. O pai de Isabel fez o mesmo com a filha. Saímos daquela casa de mãos dadas, com o coração aos pedaços mas livre. Os dias seguintes foram um inferno financeiro e emocional. Perdemos clientes, a imprensa sensacionalista publicou artigos velados, a família cortou relações. Mas juntas, criámos a Nova Era Vinhos, uma pequena empresa focada em vinhos orgânicos. Trabalhámos de sol a sol. O amor, finalmente livre, cresceu. Dormíamos juntas todas as noites. Ríamos. Planeávamos o futuro. O preço foi alto, mas pela primeira vez eu sentia que estava viva. 2 anos depois, a Nova Era Vinhos já exportava para 15 países. O sucesso veio devagar, mas sólido. Os nossos pais, entretanto, viram os seus impérios encolher-se em nós. O meu pai sofreu outro infarte e, no hospital, aceitou finalmente falar comigo. Eu estava errada em querer controlar tudo, murmurou ele. Mas o escândalo quase me matou. Eu segurei a mão dele, o amor não é escândalo, pai. Ele não respondeu, mas não me expulsou.
O pai de Isabel ainda se recusava a falar com a filha, mas a mãe dela começou a visitar-nos em segredo. A sociedade portuguesa mudava aos poucos. Os clientes respeitavam-nos pela qualidade, não pelo passado. Isabel e eu casámos numa cerimónia discreta no Douro, só com amigos próximos. Nenhum pai compareceu, mas o nosso amor bastava. Hoje, sentadas na varanda da nossa casa nova, a olhar para as vinhas que plantámos juntas, pergunto-me se valeu a pena. Perdemo-los, mas ganhámo-nos. O preço foi a família, a reputação antiga, anos de sofrimento. Mas o ganho foi a verdade. Isabel segura a minha mão. Nunca mais escondo. Eu sorrio. A vida continua. A empresa prospera. O amor vence. Mas a pergunta fica no ar, para todos os que vivem entre o coração e o dever. Foi correto o que Sofia fez ao escolher a verdade em vez da família, ou o preço pago foi demasiado alto por uma simples questão de amor?